Vamos lá dar continuidade no nosso livro Shmirat HaLashon e Bezrat Hashem. Estamos chegando agora já em Rosh Hashanah e vamos fazer aí uma reflexão importante sobre o quanto vai fazer diferença no nosso julgamento as decisões que a gente fizer. Primeiro, a tchuvá, o arrependimento de tudo que a gente já falou de Lashon Hará e que Bezrat Hashem a gente vai se arrepender e receber para a nossa vida, que a gente não quer continuar, que a gente não quer mais tropeçar nesse tipo de transgressão, que a gente está vendo cada vez mais a gravidade e as consequências, e principalmente a nossa postura em Rosh Hashanah deve ser Kabbalah Leatid, quer dizer, o que a gente está recebendo, o que a gente está propondo. Toda vez que a gente pede para Hashem vida, a gente vai passar, tem semana de Slichot para os Ashkenazim, os Faradim já entraram no mês de Slichot que eles fazem, os Ashkenazim vai ter uma semana e pouquinho de Slichot, e em especial, em Rosh Hashanah, a gente vai pedir para Hashem mais um ano de vida, e esse pedido ele vai vir junto com uma pergunta de Hashem, para que você quer mais um ano? O que você quer fazer com mais um ano de vida? Com certeza, a gente tem que ter uma proposta pronta e, sem dúvida nenhuma, essa é uma das áreas que mais a gente pode, entre aspas, negociar com Hashem, que a gente quer ter uma mudança significativa da nossa postura em relação ao Lashon Hará. É impressionante o quanto a gente vai vendo no dia a dia, conversando com as pessoas. Não estou falando de um público afastado de Torá e Mitzvot, estamos falando de um público de Torá e Mitzvot que, infelizmente, a gente vê que o Lashon Hará, ele contamina, ele está o tempo inteiro, pessoas que não se cuidam, pessoas de kippah, de tzitzit, de equipamento completo religioso, e que não se cuidam de Lashon Hará e que o tempo inteiro estão falando desse, estão falando daquele, envenenando, criando ambientes de trabalho horríveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e quanto mais a gente vai investindo nessa área, quanto mais a gente vai estudando e refletindo e fazendo trabalhos realmente que também a gente escutar as aulas e não tomar nenhuma atitude na prática, também não vai ajudar a gente a se transformar em pessoas melhores. A gente tem que ter cabalot, tem que receber para a nossa vida passos na prática em todas as áreas que a gente sabe que são importantes, e certeza essa é uma das áreas mais importantes da nossa vida. É disso que depende a reconstrução do Beis Hamikdash, a vinda do Mashiach, acabar com todos os problemas que a gente tem, depende principalmente disso. Se por causa do Lashon Hará foi destruído o nosso Beit HaMikdash, com certeza o conserto vai vir através da gente tentar ser mais cuidadoso e a gente crescer nessa área. Então, uma das coisas que a gente está vendo, depois vai vir a parte boa também, mas parte aqui da pancada que a gente tem visto nas últimas aulas é justamente todo o lado negativo, todas as consequências, os castigos aqui nesse mundo, no mundo vindouro. Depois vai vir a parte boa, qual é a recompensa daquele que consegue fechar a sua boca, guardar a sua palavra para usar nas coisas mais sagradas e não para se sujar. Então, falando em se sujar, olha só o que traz aqui o Hafetz Haim no Sefer Shmirat HaLashon. Então, continuando, a gente está no capítulo falando justamente o que vai acontecer no mundo vindouro com a pessoa que não se cuidou. A gente já falou, mesmo aqueles que ocasionalmente falam Lashon Hará, isso já tem o seu peso, a sua gravidade. Pior ainda, aquele que é um Bal Lashon Hará, aquele que não tem freios na boca, que não se importa, que não está fazendo nenhum esforço. Então, só quem está assistindo essa aula, Baruch Hashem, já está demonstrando para Hashem, eu quero melhorar nessa área. Ele já pode estar saindo, pelo menos, da categoria de Bal Lashon Hará. Ele já não é mais aquela pessoa que não se importa. Olha, eu já estou tendo aulas, eu estou querendo melhorar, eu estou parando para refletir. Isso já ajuda bastante. Então, ele traz Gam hu naseh ahar kach merkavah leklipa atmea anikrat Lashon Hará. Então, a pessoa também vai se transformar, conceito espiritual um pouco difícil de entender, mas
assim traz o Hafetz Haim, que a pessoa vira uma carruagem de uma casca de impureza chamada Lashon Hara, como Katav Besefer Haredim, como está no Sefer Haredim. Vedaod, e saiba mais, Dekatvu Amekubalim. Olha o que os nossos sábios, conhecedores da Kabbalah, eles ensinam para a gente. O Vabesefer Haredim Perek Zain, She Bal Lashon Hara Achar Mitato Midgalgel Bedomem o Beavnei Asadeh. Uma pessoa que é um Bal Lashon Hara, nas próximas reencarnações dele, ele pode voltar como um objeto inanimado ou como uma pedra. Obviamente, esse conceito da reencarnação é parte do conhecimento das áreas mais místicas judaicas, então assim falam os Mekubalim, os cabalistas, pessoas, de novo, tem que tomar cuidado com o que são os cabalistas sérios, como os cabalistas Rav Moshe Cordovero, Zecher Tzadik Livrachá, o Arizal, Zecher Tzadik Livrachá, os grandes cabalistas que a gente teve em toda a nossa história. Hoje em dia, certamente, tem grandes rabanim, mas também a gente tem aí muitos trapaceiros, tem os centros de Kabbalah, e que ensinam Kabbalah para qualquer um, e tem livros de Kabbalah vendendo Zohar para todo mundo, que é mitzvah ter o livro do Zohar em casa, uma coleção vendida a preços astronômicos. Então, eu sempre brinco que o centro de Kabbalah é que o dinheiro começa no bolso, começa aqui e acaba lá o dinheiro. Essa é a Kabbalah que as pessoas ensinam, mas estamos falando aqui do Hafetz Haim e as fontes verdadeiras da Kabbalah que estão falando sobre reencarnação da alma. Então, o Bal Lashon Hara, ele pode reencarnar como um objeto inanimado ou como uma pedra do campo. E ele vai trazer até um versículo aqui da Torá para trazer uma fonte disso, né? Um apoio para isso. E assim está escrito lá no Sefer Haredim, Velifamim mitgalgel bal lashon hara bakelev. Às vezes a pessoa pode reencarnar também num cachorro, num animal. Vechen aragil lechol basar treifá, ou amachilá leIsrael. E assim também aquele que costuma comer carne treifá, e aquele que dá carne treifá para um outro e eu de comer intencionalmente, sabendo da gravidade, também ele pode ter esse castigo. Vezeuramuz batorá, e isso tem uma dica, isso está indicado na Torá, através do Pasuk, Veanchei Kodesh Tiyunli, o Basar Basade Treifá, Lotorreilo. Então, vocês devem ser pessoas sagradas para mim, a gente sabe a importância da kashrut, toda a santidade que tem quando a gente come coisas que são puras, coisas que são permitidas pela Torá. Isso traz vitalidade para a gente, isso traz energia, mas quando a gente está comendo coisas que não são kasher, coisas que não são puras, qualquer tipo de carne, aqui ele está chamando de carne treifá. O que é, na definição, aqui no Pasuk da Torá, no versículo da Torá, o que é uma carne treifá? É uma carne que um animal que foi morto, que não foi morto de acordo com o abate kasher. Então, a linguagem treifá é uma carne que ela foi rasgada, quer dizer, um animal que ele foi atacado por um outro animal e a carcaça desse animal é proibido a gente comer porque ele morreu sem passar pela shritá, pelo abate kasher. Então, a pessoa que assim fala o Pasuk da Torá, sejam pessoas sagradas, e uma carne do campo de um animal que está morto lá, que não foi morto através da shritá, lotorrelo, não é kasher, não podemos comer essa carne. Lakelev tashlichunoto, deem isso para os cachorros. Então, por que o cachorro vai ter o mérito de comer essa carne que não foi feito shritá nela? Então, olha só, continuando aqui, depois ele vai trazer a explicação do que o cachorro ele tem de méritos para isso. O Ktiv Batre, logo depois desse passuco, olha o que está escrito: Lotisha Shemachav, não espalhe um falso relato. Olha só, Lashon Hara, não faça Lashon Hara,
נמצא קרא דלכלב תשליכונותו, כתיב בין שני העוונות הללו. Está escrito que vocês vão jogar isso para os cachorros, tá? Entre as duas transgressões, tá? Entre a transgressão de comer ben ohel treifá, comer uma carne não kasher, o ben mesaper lashonará, e entre a próxima transgressão escrita na Torá, que é a proibição do lashonará. Lomar lechá, o que isso vem ensinar para a gente? Assim fala o Sefer HaCharedim, sheal shnei avonot eilo idgalgel adam bekelev. Por causa dessas duas transgressões, a pessoa ela pode reencarnar como um cachorro. Vezeu sheramaz David Amelech, e isso também insinuou, quer dizer, indicou David Amelech alava shalom no Sefer Teilim, nos Salmos. Olha o que ele fala: Atzila micherev nafshi, me salva da espada, miad kelev yehidati, e salva a minha alma das mãos do cachorro. Vesamirlei, e logo depois, o que vem? Veasapra shimcha lehai, e eu contarei o seu nome, Hashem, para os meus irmãos. Lomar, e o que David Amelech quis ensinar para a gente aqui? She'eini mishtamesh bilshoni lesaper lashonará lehanesh begilgulará azé, porque eu não quero usar a minha língua para falar lashonará, para denegrir os outros, para fazer mal para os outros. Leanesh begilgulará azé, para acabar sendo castigado com uma reencarnação tão horrível assim, da pessoa voltar como um animal numa outra encarnação ou voltar como um objeto inanimado. A regra geral, não quero entrar muito aqui, que são conceitos muito profundos, que realmente não tenho domínio nenhum sobre eles, mas um conceito geral sobre reencarnação é que, obviamente, seres humanos, se eles precisam voltar para uma nova vida, para consertar alguma coisa que ficou pendente, em especial transgressões ben adam lechaveró, entre a pessoa e o seu companheiro, que isso não tem como consertar depois que a pessoa sai desse mundo, ele precisa voltar aqui numa nova existência, junto com aquela pessoa que ele teve algum tipo de problema, ou que ele fez mal e não pediu perdão, ou alguém que fez mal com ele e ele não perdoou. São as duas ocorrências que a gente pode ter que voltar aqui para esse mundo. Então, aqui a importância também da gente, primeiro, ser cuidadoso com os outros, obviamente, que a gente não quer ficar voltando mais para esse mundo para resolver nada, e segundo, também, para a gente perdoar, mesmo que alguém fez mal para a gente, perdoe, senão você também vai ter que voltar para a pessoa poder acertar as contas com a gente. Por isso que, antes de dormir, todos os dias, a gente faz uma tefilá, que a gente declara nessa tefilá que eu estou perdoando de todo o coração todo aquele que, porventura, possa ter me feito mal, tanto nessa vida quanto em vidas anteriores, tanto contra o meu dinheiro, contra o meu corpo, contra a minha honra. Eu perdoo e eu não quero que ninguém seja castigado por minha causa. E uma das coisas que a gente ganha com isso, primeiro que, quando a gente pede perdão para Hashem e a gente não perdoa as outras pessoas, Hashem fala, olha, da mesma maneira que você não perdoa ninguém, eu também não vou perdoar você. Então, a gente tem que perdoar as pessoas, a gente tem que saber passar por cima, a gente, Bezrat Hashem, tem que saber que pessoas erram da mesma forma que a gente erra com Hashem e pede perdão para ele, as pessoas também erram com a gente e a gente tem que saber perdoar as pessoas. Mas o ponto aqui é que a regra geral de reencarnação é que pessoas reencarnam como pessoas. Cada criação de Hashem tem alguma função, algum objetivo específico. Os seres humanos, diferente de todo esse conceito completamente equivocado, completamente fora de qualquer lógica, que o ser humano é uma evolução dos outros animais, que o ser humano veio de uma ameba, veio de uma bactéria, veio de uma sopa química. Isso é um conceito para tirar Deus da história, de pessoas que não querem ter um mundo com moralidade, que não querem um mundo com valores. Então, a gente tem que saber diferente. O ser humano
ele é o centro da criação, o ser humano é justamente o Deus criou todo mundo para o ser humano vir, nós somos o objetivo da criação aqui do mundo material e todo o resto aqui da criação, na verdade, está para servir o ser humano para a gente poder cumprir o nosso objetivo. Assim está escrito nos nossos sábios, trazem um Midrash, que quando Hashem ele criou Adam Arishon, colocou Adam Arishon no Gan Eden, tudo já estava criado quando Adam foi criado, justamente porque Deus quer dar para Adam um mundo pronto para servir ele, para tudo que ele precisar, para o seu objetivo espiritual de crescimento. Então, ele levou Adam para dar uma volta, para conhecer o mundo inteiro, falou, olha, tudo isso eu criei para você, tudo foi criado para você poder atingir o seu objetivo. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que saber que o ser humano é o centro da criação e todo o resto, tanto os animais, tanto os objetos inanimados, foram criados simplesmente para que o ser humano possa usar tudo isso como ferramentas para o crescimento espiritual. Obviamente, tem leis na Torá de não causar sofrimento para os animais, tem leis na Torá, inclusive, de não destruir mesmo um objeto inanimado. A gente acabou de passar a Parashá que ensina para a gente a proibição de Bal Tashrit, de não destruir nada que tenha no mundo de maneira desnecessária, não derrubar uma árvore frutífera, e aqui também isso pode se expandir para qualquer outro tipo de desperdício que é proibido a gente desperdiçar, é proibido a gente não pensar nas futuras gerações, destruir o meio ambiente. Tudo isso são leis da Torá, mas não pode confundir o que é o principal, o que é o secundário. Então, o normal, a regra é que um ser humano, quando ele precisa fazer algum conserto, ele vai voltar como um ser humano de novo, para tentar consertar o que falta. Mas Deus nos livre, aqui os livros de Kabbalah estão ensinando para a gente que a pessoa, por duas transgressões, ou por comer a carne treifá, essa carne que foi abatida de uma maneira não kasher, quer dizer, mesmo que é um animal kasher, mas que não foi abatido de forma kasher, e a pessoa que faz lashon hará, eles podem voltar aqui como um cachorro, até mesmo, como a gente falou anteriormente, como um objeto inanimado. Vedá, shamru mekubalim. Então, falam os mekubalim, os nossos sábios da Kabbalah, que a gente tem que saber o seguinte, que que a gente não tem que tomar cuidado, obviamente, para não usar nossa língua para fazer lashon hará. Olha o tamanho do castigo que a gente pode receber. E afalpi shemid galgel betzurat adam, quando uma pessoa ela tem que reencarnar de novo como um ser humano. É uma pessoa que faleceu, tem as suas dívidas, tem seus consertos, e ele precisa voltar de novo como um ser humano. Enu yodea belgilgulo arishon, ele não sabe o que ele era na reencarnação anterior. A gente volta sem nenhum tipo de lembrança. Às vezes tem vários programas que mostram de pessoas que têm marcas de uma vida anterior, crianças que lembram da existência anterior, que lembram onde moravam, o nome delas. Tem algumas exceções, talvez tudo isso Hashem faz para aquelas pessoas que não têm emuná, que não acreditam. Então, para elas, Hashem traz esses casos de crianças que vão lembrar de uma vida passada ou vão até ter marcas de nascimento que estão relacionadas com a forma que elas morreram numa vida anterior, mas a gente não lembra, em geral, a gente não lembra o que aconteceu numa encarnação anterior. Mikol makom, keshemid galgel betzurat chaya, se a pessoa ela recebe esse castigo de ter que reencarnar como um animal, como um pássaro, ou até mesmo como um ser inanimado, o Yodea Begilgulo Arishon, ele tem consciência do que está acontecendo. Essa alma ela sabe que ela está sendo castigada, em especial por essas duas transgressões, o Meitzer, o Mitztaer, e ela vai ficar muito angustiada, vai ser um grande sofrimento.
Letzurat Behemá, como pode ser que ela se desviou tanto do objetivo dela, do centro da criação, para ter se transformado da forma de um ser humano, agora na forma de um animal. Lahen Koli Shecherad. Então, de novo, a gente tem que saber que a gente tem que ter medo, faz parte. O medo ele é positivo quando ele ajuda no nosso crescimento, no nosso aprimoramento. Veie Yare Verach Alevav, Beodô Bechaim Riutô. E a gente tem que ter, enquanto a gente tem essa oportunidade de estar vivo, de estar aqui, de consertar, de trabalhar, Beodareshut Beyadó, enquanto a gente ainda tem livre-arbítrio, da gente fazer as escolhas corretas, sabendo a consequência de uma má escolha, Veieda et Elokav, e a gente deve reconhecer o Criador do mundo e as mitzvot dele, o que ele pediu para a gente, de não agredir, de não falar mal. A gente sabe o quanto um pai ele fica chateado quando ele vê alguém falando mal do filho dele. Se alguém fala mal da pessoa, a pessoa até passa por cima, mas aí se falar mal do filho dele, isso dói muito mais no pai. A mesma coisa com Hashem. Hashem também dói para ele quando lo aleno a gente está falando mal dos filhos dele. As Yechaper Avonotav, dessa maneira, infelizmente, a gente pode, nessa vida, consertar e tirar, espiar os nossos erros, pedir perdão para Hashem, Vayashuv Haronapomimeno, e a gente vai retirar a fúria de Hashem de cima da gente, mas se a gente não conserta nessa vida, infelizmente acabam vindo sofrimentos muito mais dolorosos. Então, vamos tomar decisões agora que ainda a coisa está nas nossas mãos, a gente ainda tem o livre-arbítrio para fazer a coisa certa. O Betzed Nishmato, Yanuach Veishkot Veistofev Betziló Beganeden. Para quando a gente sair desse mundo, a gente, Bezrat Hashem, poder ter o nosso repouso, a gente sair desse mundo em paz, para poder se abrigar embaixo da sombra de Hashem, no Ganeden, lá no paraíso, que Hanun Verahumu, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, o Marbe Leitiv, ele faz muita bondade com a gente, tudo que ele pede é para a gente seguir os caminhos dele, para a gente não fazer, não falar mal dos outros, não destruir a reputação, não machucar as pessoas, não gritar com ninguém, usar a nossa boca, usar a nossa fala de uma maneira positiva. É isso que Hashem ele está pedindo. O Makom Shebalei Tshuva Umdim em Tzadikim Gmurim Yecholim Lamod, no lugar onde os Balei Tshuva, aqueles que consertam seus atos, aonde eles vão ganhar o espaço deles no Lamabá, nem os Tzadikim Gmurim, nem os maiores Tzadikim vão ter o mérito de estarem lá junto com os Balei Tshuva. Quer dizer, é um grande mérito, mesmo que a pessoa, então, para ninguém se desesperar, mas agora, Rabino, o que vai ser da minha vida? Eu falei Lashon Hará minha vida inteira. Olha o que o Hafetz Haim está ensinando. Agora é a hora da gente consertar, da gente se arrepender, da gente mudar o que a gente não conhecia, o que a gente não estava ainda lutando até agora para vencer. Então, tá bom, vamos consertar, vamos se arrepender, mas daqui para frente ter uma postura diferente. Olha que diferença que vai fazer não só para essa vida, para as próximas vidas também, para reencarnações. Deus nos livre, tudo que a gente leu hoje é muito pesado, é muito duro, mas é uma maneira da gente refletir e tomar decisões de vida que a gente quer mudar. A gente sabe que a gente não vai conseguir mudar do 180 graus do dia para a noite e mudar completamente o nosso comportamento, mas passo a passo a gente começar, pelo menos prestar atenção, tentar fechar a boca, mesmo quando dá vontade de falar, a gente está bravo, a gente está chateado, a gente está frustrado por uma situação, mesmo assim vamos lutar, vamos fechar a boca e vamos ganhar méritos muito grandes. A gente vai lá para frente falar também, obviamente tem a parte positiva, tem os castigos, tem a parte negativa, a parte difícil, mas a gente vai ver quando a gente chegar na parte das recompensas que tem lá para frente, da gente conseguir fechar a boca, da gente conseguir ver o positivo nas pessoas, falar de forma positiva,
a gente vai ter uma recompensa muito grande e a gente vai ver que isso vale a pena. Então, aqui, só para a gente entrar um pouquinho no próximo capítulo, ele vai falar o grande nível, a grande qualidade que tem o Shmirat HaLashon, que através da pessoa começar, isso não é nem o sahar, não é nem a recompensa, mas para a gente começar a entender agora o outro lado, o quanto a gente pode santificar nossa boca e dar força para a nossa tefilá, dar força para o nosso estudo de Torá, quantas coisas a gente precisa e que a gente sabe que depende da nossa tefilá, mas a nossa tefilá, ela tem que sair de uma boca limpa, toda a reza que a gente faz tem que sair de uma boca que é usada para coisas boas, para coisas construtivas, e Deus nos livre, não de uma boca que vem com sujeira, que vem com lama espiritual. Então, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre a grande qualidade daquele que consegue guardar as suas palavras, ser cuidadoso com a sua fala. Atonevaer et tot semazhut lemi sheshomer et pivu leshonó miledaber diburim asurim. Vamos ver a força dos méritos de alguém que consegue guardar a sua boca, guardar a sua língua de falas proibidas. Trilat kola malota, a primeira de todas as qualidades dos benefícios, o metakeno mekadesh aledeizé et klia o manuta meiuhad leisha israeli. A gente conserta a nossa principal ferramenta de trabalho de Am Israel. A gente sabe que quando teve lá aquela briga pela primogenitura, na verdade não foi uma briga, o primogênito era o Esav, o irmão de Yaakov Avinu, ele nasceu antes, mas o Yaakov Avinu entendeu que o Esav ele vai fazer um péssimo uso desse potencial, que seria a brachá de primogenitura do pai. Ele ia usar, ao invés de usar para a espiritualidade, ele ia usar para se afundar no mundo material. O que ele fez? Ele comprou do irmão dele o direito pela primogenitura. Ele não quis contar para o pai, porque ele entendeu que isso ia... O pai achava que o Esav era um tzadik, o Yitzhak ele era enganado pelo Esav. Então, o que o Yaakov Avinu ele fez? Ele usou a sabedoria dele, a astúcia dele para receber a brachá, sem precisar contar para o pai. Então, o que ele fez? Ele entrou no lugar do irmão dele para receber a brachá. O Yitzhak Avinu já estava cego, e só que ele ficou com medo, que tinha uma diferença. A voz deles, assim os nossos sábios explicam, a voz de Esav e a voz de Yaakov eram muito parecidas, mas eles tinham uma diferença muito grande. Está escrito que o Esav ele tinha muitos pelos no corpo, enquanto o Yaakov era uma pessoa de pele lisa. Então ele virou para a mãe dele, o Yaakov falou, mas se eu entrar para receber brachá do meu pai, ele vai saber, vai que ele mexe em mim, tá bom? Ele já está cego, mas ele vai querer mexer em mim e ele vai perceber que não sou eu e não vai ter brachá, vai ter maldição. Então a mãe falou, não se preocupa, e ela costurou no braço dele a pele do mesmo animal que eles tinham preparado para servir de comida para o Yaakov. Eles costuraram a pele. Quando ele entra, o Yaakov ele estranhou a forma, não é a voz que ele estranhou, porque a voz dos dois era igual, mas o Yaakov era uma pessoa muito refinada, muito educada, e o Esav a gente sabe que era uma pessoa muito mais grosseira. Então, o jeito de falar chamou a atenção do Yitzhak. Ele falou para o Yaakov, vem cá que eu quero mexer em você, exatamente como o Yaakov tinha pensado que poderia acontecer, e ele mexe no braço e ele vê que tem muitos pelos, como era o braço do Esav. Então, ele estranha. Então, ele fala aquela famosa frase do Yaakov Avinu, do Yitzhak Avinu, que, na verdade, isso aqui é um dos fundamentos aonde está a força do povo judeu. O que falou Yitzhak Avinu? Akol kol Yaakov ve'ayadayim yedei Esav. A voz é a voz de Yaakov. Quer dizer, o jeito de falar é o jeito de falar de Yaakov, ve'ayadayim yedei Esav, mas as mãos, os pelos na mão são as mãos do Esav. Então, tem alguma coisa esquisita aqui acontecendo. Daqui os nossos sábios no Talmud aprendem que a voz é a voz de Yaakov e as mãos são as mãos de Esav. Kol representa tefilá e Yadaim, as mãos, representam a guerra.
não tem guerra como as guerras de Esav. Esav tem o poder da guerra. Quem são os descendentes de Esav? Os romanos, que foram o maior império da época. Até hoje se estudam as guerras dos romanos, toda a formação dos exércitos, as armas que eles desenvolveram, a forma deles marcharem, deles dominarem os lugares. Até hoje se estuda as grandes guerras dos romanos, porque não tem guerra como a guerra de Esav. Mas a Kol Yaakov não tem tefilá como a tefilá de Yaakov Avinu e seus descendentes. Essa é a nossa maior ferramenta de trabalho, a nossa boca, através da nossa tefilá, a gente realmente vai ter acesso a tudo que a gente precisa. Essa é a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, a gente vai ver na aula que vem o quanto a gente tem que cuidar que a nossa ferramenta de trabalho mais importante, que ela esteja sempre em ordem, sempre limpa, sempre consertada. Se a nossa ferramenta de trabalho está toda suja, está toda torta, dificilmente o que a gente produzir com ela também vai ter alguma qualidade. Também vai sair torto e também vai sair sujo. Vamos ver o grande benefício, Bezrat Hashem, daquele que guardar a sua fala. Então, depois de ver realmente como é pesado as consequências da gente fazer Lashon Hará, vamos tentar guardar a nossa boca. Isso tem que ser uma das principais decisões para o nosso próximo ano. Mostrar para Hashem, eu quero um ano diferente, eu quero um ano onde eu vou usar a minha fala para incentivar, para ajudar, para consolar uma pessoa, mas não para machucar, não para denegrir, não para destruir a vida das outras pessoas. Vamos lá para a segunda parte da aula, vamos falar um pouquinho das alahot na prática. A gente, Bezrat Hashem, mais poucas aulas, a gente vai estar terminando aqui o nosso livro dessa parte mais prática das alahot e vamos continuar falando sobre rehilut, sobre a fofoca. Já falamos um pouquinho nas últimas aulas, que é rehilut, fica falando o que uma pessoa fez para o outro, o que ela falou sobre o outro. Isso tem um potencial muito grande de jogar as pessoas umas contra as outras, de criar ódio, de criar realmente problemas grandes entre as pessoas. Então, aqui, a gente falou que não pode, de jeito nenhum, falar fofoca, escutar fofoca, da mesma maneira que o Lashon Hará tem a proibição de falar e de escutar. Aqui também na fofoca, vem alguém e fala, olha, você não sabe o que o fulano fez para você ou falou sobre você, é proibido a gente escutar e, mais ainda, é proibido a gente acreditar. Se escapou e a gente escutou alguma fofoca, é proibido a gente acreditar. Então, aqui também, da mesma maneira que o Lashon Hará, existem algumas exceções que a gente pode escutar, mas não existem exceções que a gente pode acreditar num Lashon Hará. Quando você pode ouvir uma rehilut, quando alguém vem contar alguma coisa, olha, eu quero contar o que o fulano está fazendo contra você, mas é importante que você escute para evitar algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo, porque essa pessoa quer te prejudicar, quer te causar alguma coisa ruim. Nesse caso, a gente tem permissão de escutar. Se você sabe que vai ser letoelet, que vai ter algum benefício para eu me proteger de algum dano, a gente pode escutar, mas de jeito nenhum não podemos aceitar isso como uma verdade absoluta e muito menos tomar decisões, quer dizer, fazer justiça com as próprias mãos, baseado nessa rehilut, nisso que alguém está contando mal de uma outra pessoa, o que ele fez, o que ele falou sobre a gente. E essa permissão, essa toelet, quer dizer, de se proteger contra algum dano, isso vale também quando eu preciso perguntar sobre alguém. Às vezes vão ter situações, por exemplo, que eu quero ter uma sociedade com uma pessoa, ou num caso de um shidur, quer dizer, de um casamento, de um noivado, eu quero ter mais informações sobre a noiva, sobre a família da noiva. Então, obviamente, que quando eu faço uma pergunta desse tipo, olha, essa pessoa é boa, essa pessoa é honesta, essa pessoa cumpre Torá, essa pessoa faz isso, faz aquilo,
eu estou correndo o risco de escutar uma resposta negativa. Não, olha, essa pessoa não é honesta, e você quer fazer sociedade com esse homem? Esse homem é um ladrão, esse homem já enganou 10 pessoas, você vai ser o 11º da lista dele de trouxas, porque ele engana todo mundo. Ou vai perguntar de uma moça para casar, e essa moça é horrível, tem traços de caráter péssimos. Quer dizer, quando eu faço esse tipo de pergunta, posso escutar também respostas negativas. O ponto é, se eu estou perguntando letoelet, se eu estou perguntando realmente para evitar um dano, para evitar uma perda, mesmo que eu corra o risco de escutar uma coisa negativa, a pergunta é permitida. E a pessoa que está escutando a pergunta, ela tem a permissão de me falar a verdade. Às vezes tem até a obrigação de falar a verdade, não pode ocultar. Essa pessoa é realmente uma pessoa desonesta e você sabe que ele quer fazer aqui mais uma enganação, mais uma trapaça, e você vai ficar quieto, você vai ser responsabilizado por isso. Então, aqui tem a permissão de falar e a pessoa tem a permissão de responder, mesmo que a resposta vai vir com coisas negativas, mas a única intenção não pode ser feita uma pergunta dessa por curiosidade. Às vezes, a gente, muitas vezes, num encontro assim, você encontra um amigo, encontra uma pessoa e começa a perguntar sobre a turma da escola. Ah, e o fulano como está? Ih, esse já não cumpre mais Torá e Mitzvot. Ah, e o ciclano? Ah, o ciclano já está no 5º casamento dele. Tudo isso é Stam Lashon Hará, você está perguntando por curiosidade e não porque tem uma toelet. Não é disso que estamos falando. Aqui é um caso que a intenção é perguntar para se proteger de qualquer eventual dano ou prejuízo que eu possa sofrer. Mesmo que agora venha uma resposta negativa, é proibido acreditar. Você pode levar em consideração se isso vai te ajudar a tomar atitudes que possam evitar um potencial prejuízo. Essas atitudes você pode tomar, mas, obviamente, é proibido, por exemplo, envergonhar aquela pessoa em público ou causar qualquer dano para a pessoa e não pode nem mesmo sentir raiva ou ter um sentimento negativo. Simplesmente, se era para fazer um negócio com a pessoa, você pode checar um pouquinho melhor se realmente a informação que ele é trapaceiro é verdadeira, não faz o negócio, não faz a sociedade, mas não precisa humilhar ele, não precisa causar danos para ele, fazer nada de negativo. E a mesma coisa com o Shidur, se está noivo e acabou escutando coisas negativas, não é uma boa família, não é uma boa moça, tem histórico aqui de coisas horrorosas, simplesmente termina o Shidur, né? não noiva com a moça e evita possíveis dores de cabeça grandes que iam acabar vindo no futuro. Mas o contrário, ficar perguntando, tem gente que tem esse costume de ficar perguntando para os outros, o que os outros... o que você acha que o fulano pensa de mim? O que vai mudar na tua vida? Nada. Só para saber o que esse pensa, o que esse acha, isso é proibido fazer simplesmente por curiosidade ou até mesmo, muitas vezes, esse tipo de pergunta vem por falta de assunto. Então, não é permitido nem perguntar e nem responder. Se foi feita a pergunta, você já está colocando um tropeço na frente do cego, já está induzindo a pessoa a fazer um marihilut, a fazer um lashon hará, e os dois podem acabar tropeçando aqui em transgressões muito graves. Então, a não ser que a informação seja realmente importante, necessária, que vai ter alguma implicação na prática, não pergunta para os outros o que a pessoa falou de mim ou o que a pessoa ela fez nas minhas costas. Outro ponto também que é muito importante, que falamos bastante em relação ao lashon hará, mas isso também vale em relação ao arehilut, mesmo que você tenha certeza absoluta que alguém fez um ato contra você, alguém fez alguma coisa que te prejudicou ou alguém tinha te prometido alguma coisa e acabou depois não fazendo o que ele tinha combinado com você, se existir alguma forma de ladun lekav zehut, de julgar essa pessoa de maneira favorável, que, na verdade, o que ele fez, ele teve algum motivo para fazer isso, e não foi simplesmente porque ele não vai com a minha cara, ou porque ele quis me prejudicar,
a gente é obrigado a julgar as pessoas e as situações de maneira positiva. Então, vamos dar um exemplo que ele traz aqui no livro. Uma pessoa encontrou o apartamento dos sonhos que ele queria comprar e ele falou com o proprietário deu preço, já estavam praticamente fechados. No dia seguinte, você escuta que ele vendeu para uma outra pessoa. Espera aí, ele já tinha combinado comigo. Num primeiro momento, ele fala, vai ver que ele tinha algum motivo para vender para outra pessoa, ou a outra pessoa já tinha vindo antes, ou até algum motivo de acordo com a Allahá, com a lei judaica, mas vem uma terceira pessoa e fala, olha, aquele cara, sabe por que ele não te vendeu o apartamento? Porque ele não foi com a tua cara. A gente acreditar nessa rehilut, isso é proibido pela Torá. Tem que julgar essa pessoa para o bem, não pode escutar. A pessoa já fez uma transgressão de falar isso. Mesmo assim, a gente não pode acreditar no que ele falou. Olha, pode ser que não tem nada a ver que ele não foi com a minha cara. Olha, tem uma regra, por exemplo, quando tem 2 campos vizinhos, você quer vender teu campo, existe uma lei que você tem que oferecer primeiro para o vizinho antes de oferecer para outras pessoas. Isso vale até na lei não judaica, obviamente que isso teve uma influência também dos ensinamentos do Talmud. O Talmud fala para a gente explicitamente as leis de Bar Metzra, que você é obrigado, quando tem 2 terrenos vizinhos, isso vale às vezes até para 2 apartamentos, coisas vizinhas que tem uma facilidade, se o vizinho ele quer comprar, é mais fácil para ele gerenciar 2 terrenos, tem que dar a prioridade de compra. Obviamente, não que você é obrigado a vender por qualquer valor que o vizinho quer, mas você tem que dar prioridade de compra para o vizinho. Pode ser que é esse motivo que ele vendeu para outra pessoa, ele tinha esquecido dessas leis e depois alguém lembrou para ele e pela Allahá, pela lei judaica, ele fez certo. Então, quer dizer, tem que tentar julgar a pessoa da melhor maneira possível e não receber nenhum tipo de rehilut. A pergunta é como a gente faz tchuvá de ter recebido uma rehilut, de ter acreditado numa rehilut. Eu fiquei com raiva da pessoa, porque falaram que ele falou mal de mim, e agora eu estou guardando um rancor dele. Como eu faço tchuvá? Então, estamos no mês de Elul, vamos usar o conceito da tchuvá para ver aqui como eu conserto o erro da rehilut. A gente sabe que a tchuvá, a gente traduz tchuvá como arrependimento, mas não é a melhor tradução. A palavra tchuvá, na verdade, o ideal é a gente traduzir ela como retorno, quer dizer, retorno para os caminhos corretos. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem que agora voltar. Quando você faz uma haverá, você transgrediu alguma coisa, você saiu do caminho e agora você precisa retornar, como numa estrada. Quando você erra o caminho, tem o retorno para te colocar de volta na estrada certa. Também temos aqui a tchuvá para colocar a gente na estrada correta. Por que o arrependimento não é a tradução ideal para tchuvá? Porque o arrependimento é simplesmente uma das 4 partes da tchuvá. Tchuvá, ela é composta por 4 partes. A primeira, obviamente, é o arrependimento. Você tem que estar arrependido. Quem faz uma transgressão e não está arrependido do que fez, ele não consertou nada. Então, parte principal da tchuvá, bemet, de verdade, é o arrependimento. Mas, depois disso, a gente deve estar decidido a abandonar a transgressão. Não adianta, olha, Deus, eu estou arrependido, mas eu vou continuar fazendo. Então, você não está arrependido de verdade. Você vai mostrar para Deus que você está arrependido de verdade quando você parar de fazer a transgressão. Os nossos sábios falam, o Rabbeinu Yonah, no livro Sharei Tchuvá, ele ensina para a gente que a pessoa que ele faz tchuvá, mas não abandona o mau ato, é como alguém que encostou num réptil morto, e o réptil morto transmite impureza espiritual. Essa pessoa vai na mikve para se purificar, só que ele vai na mikve segurando o réptil morto. Então não adianta, ele mergulhou, quando ele saiu, ele já está impuro de novo. Abandona, larga o réptil morto, abandona as transgressões para que a tchuvá seja completa. Devemos, Bezrat Hashem, receber Kabbalah Leabá, Kabbalah Leatid, receber para o futuro, que eu não quero mais voltar a fazer, mesmo que eu abandonei agora, Deus nos livre, pode ter uma recaída,
tem que ter um comprometimento, eu quero me afastar disso, eu quero evitar esse tipo de coisa. Então, esse é o terceiro passo, o compromisso com o futuro. E, por último, é o vidui. O vidui é a confissão dos nossos erros, a confissão da gente diretamente com o Criador do mundo, e a gente acaba cumprindo principalmente no dia do Yom Kippur, que a gente vai na sinagoga repetir o vidui 10 vezes durante o dia de Yom Kippur. Vamos falar 2 vezes de noite, 2 vezes de manhã, 2 vezes no Musaf, 2 vezes em Minha e 2 vezes na reza de Neilá, totalizando 10 vezes que a gente faz o vidui durante o Yom Kippur. Então, vamos trazer esses 4 conceitos aqui da Tchuvá, os 4 passos da Tchuvá, como se faz Tchuvá da Rehilut. Então, primeira coisa, a pessoa tem que entender, ele tem que estar arrependido que ele fez algo grave, que é feio, que é errado, ele tanto fazer fofoca quanto acreditar, escutar e acreditar numa fofoca. Então, ele tem que estar decidido que ele não vai mais acreditar, em especial, se teve uma fofoca, em especial que você está bravo com a pessoa, porque você acreditou, tira isso do coração, decide que você não quer mais, de jeito nenhum, acreditar naquela história que foi contada para você. Com isso, já estamos cumprindo a primeira parte, que é o arrependimento. Depois vem a segunda parte. É difícil a gente acreditar que, peraí, alguém veio falar para mim que o fulano falou mal de mim. Será que dá para falar que não, isso é uma mentira completa? Difícil falar que é uma mentira completa, mas a gente tem maneiras de, Bezrat Hashem, largar a transgressão. A segunda parte aqui da Tchuvá, como que eu largo a transgressão? Talvez pensando o seguinte, olha, pode ser que ele falou mal de mim, mas talvez a pessoa que me contou, ele não sabe todos os detalhes. Olha, faltou um detalhe que pode ter mudado todo o contexto que ele falou, você não sabe a intenção dele, você não sabe o tom que ele usou, talvez o tom que ele usou não foi da maneira que a pessoa te contou, a pessoa te contou de uma maneira como se ele falou muito mais áspero do que realmente ele falou, ele comentou a verdade, talvez ele não comentou da maneira mais bonita possível, mas também não foi tudo isso. Tem até a história, uma vez tinha um homem muito, muito rico, mas que era analfabeto, acabou crescendo na vida, mas não sabia nem ler e escrever. E ele mandou o filho para uma grande universidade, e certa vez chegou uma carta do filho dele, ele não sabe ler, então ele pede lá para o funcionário dele ler a carta do filho. Só que o funcionário estava num dia muito mal-humorado, ele estava bravo, estava estourado naquele dia, ele começa a ler a carta do filho, só que ele começa a dar um tom raivoso para aquela carta, ele começa a ler, pai, eu estou sem dinheiro, me manda já dinheiro, eu estou precisando de dinheiro. Então, o pai escuta aquilo e fala assim, que menino mais chutzpan, que descarado, falta de respeito com o pai, não vou mandar dinheiro nenhum para esse moleque, vai passar fome lá, vai falar assim com o próprio pai dele, e deixa a carta lá em cima da mesa, passa um tempo, a mãe, a esposa, né, a mãe do menino, chega lá na empresa para visitar o marido, vê a carta do filho, só de ver a letrinha do filho, ela já fica emocionada, já começa a chorar, e ela começa a ler a carta, ela falou, pai, por favor, me manda dinheiro, eu estou precisando de dinheiro, pai, por favor. E o pai fala, agora sim, falando dessa maneira educada, óbvio que eu vou mandar dinheiro para ele. O tom que as coisas são contadas muda tudo. Então, pode ser que até é verdade o que a pessoa falou, mas talvez o contexto não é esse, as palavras não foram bem essas, os detalhes, ele ocultou detalhes que podem ter mudado tudo, o tom pode não ter sido esse, tem tantas maneiras da gente acreditar que não foi exatamente assim como a pessoa contou, a gente deve fazer isso para tirar do coração, abandona essa transgressão. Vem a terceira parte, que é Kabbalah Leatida, a gente decidir, eu não quero mais cair nessa transgressão, eu vou estudar, eu vou vir nas aulas aqui do Rav Efraim de terça-feira, eu vou estudar as alahot, eu vou estudar a primeira parte, para pelo menos ter medo de falar Lashon Hará, de escutar Lashon Hará, de escutar fofoca, eu vou me trabalhar, Hashem, me ajuda, existe uma tefilá do Hafetz Haim,
para a gente evitar Lashon Hará, tem que rezar para Hashem, pedir Siata Dishmaia, pedir ajuda dos céus, para que a gente possa fugir dessa transgressão tão grave. E, por último, depois que a gente já consertou tudo isso, vai chegar agora, Bezrat Hashem, menos de um mês, vai chegar Yom Kippur, a gente vai limpar as nossas averot, e parte da limpeza vai ser justamente a última parte da Tchuvá, que é o vidui. Se a gente olhar dentro do vidui, 25% das coisas que a gente pede perdão para Hashem estão relacionados com a fala. A gente tropeça muito o tempo inteiro de falar coisas proibidas, de, infelizmente, machucar as pessoas. Então, a gente precisa fazer tchuvá e a gente vai fazer vidui em Yom Kippur para espiar, para mostrar para Deus que a gente está arrependido, que a gente está consciente dos nossos erros e que a gente quer mudar, Bezrat Hashem, a nossa postura. E isso é uma garantia que Hashem ele vai dar para a gente um ano de brachá. Se ele vê que a gente tem um plano, que eu quero crescer, eu quero mudar, em especial nessa área de Shmirat HaLashon, certeza que Hashem vai mandar para a gente um ano de muitas brachot. Só para a gente continuar mais um pouquinho aqui, vamos começar um novo capítulo. Aqui, alguns erros, a gente já falou isso também em relação ao Lashon Hará, mas alguns erros que a gente comete por desconhecimento da Halachá. Como a gente sempre ressalta, quanto mais eu estudar, menos o Yetzer Hará vai conseguir me enganar. O Yetzer Hará engana muitas vezes a gente. Não, isso não tem problema, isso não é proibido, isso, eu acho que isso pode. Não, tem que saber. Da mesma maneira que a gente não faz isso com comida. Na primeira parte da aula, a gente falou sobre carne não kasher, a gravidade da gente comer carne não kasher. Mas eu não conheço ninguém, pelo menos, que leva a sério o kashrut e que fala assim, essa carne não sei se ela é kasher ou não, eu achei que estava aqui em cima da mesa, pode ser que é, pode ser que não é, mas na dúvida eu vou comer. Bezrat Hashem, que seja kasher. Não, ninguém que leva a sério o kashrut vai comer alguma coisa que ele não tem certeza que aquilo é kasher. Então, a mesma coisa com a fala, não dá para a gente falar as coisas, talvez eu acho que era kasher, eu acho que pode falar isso. Não, tem que saber, tem que estudar. Então, alguns erros que a gente pode acabar fazendo por achar que coisas são permitidas, mas não são. Uma das coisas que a gente tropeça muito é quando alguém faz rehilut na presença de um grupo de pessoas. Então, alguém vem para a gente e fala, olha, você não sabe o que o fulano está falando de você. E fala isso na frente de um grupo grande. O que a gente poderia pensar? Olha, ele não tem medo de falar isso nem na frente de um grupo grande. Ele sabe que essa informação vai chegar nos ouvidos do fulano, então deve ser verdade. Ele está falando isso sem medo nenhum, que vai chegar nos ouvidos do fulano, então deve ser verdade mesmo que o fulano está falando mal de mim. Isso não permite que a gente acredite e que a gente escute essa rehilut, não importa na frente de quantas pessoas, o tamanho do grupo que estava escutando essa informação, que o fulano fala mal de mim, isso não dá mais credibilidade na rehilut e a gente deve, a não ser, de novo, que tem algum benefício, olha, a pessoa está te roubando, opa, eu vou pelo menos tomar alguma atitude para ver se é verdade ou não. Mas se não tiver nenhum benefício prático, apaga da tua cabeça, não importa se foi falado na frente de 10, de 20 ou de 50 pessoas, e ele demonstra que ele não tem medo que o fulano vai acabar escutando. E a próxima alahá, mesmo que o fulano está presente lá, vira a pessoa para a gente e fala assim, olha, você não sabe, tá vendo esse fulano aqui que agora está aqui como teu amigo? Você não sabe o que ele falou de você ontem. O fulano está lá escutando e ele escuta em silêncio. Tem uma regra no Beidin chamado Shtiká Keodá. Alguém que fica em silêncio no julgamento, ele está confessando. Vem dois lados do julgamento, um dos lados fala, esse cara me roubou e ele pegou meu dinheiro, e o outro lado fica em silêncio.
isso é considerado uma confissão de culpa. Por que você ficou em silêncio? Você está no tribunal, você está se defendendo. Se você ficou em silêncio, quer dizer que você não tem argumentos, você está confessando que você é culpado. Isso só vale no Beidin, não vale aqui nessa situação. A pessoa falou na cara dele que ele estava falando mal de mim e ele ficou em silêncio. Deve ser verdade ele ter ficado em silêncio. Não pode fazer essas contas, porque talvez ele ficou em silêncio, que ele não quer arrumar briga, ele sabe que não vai adiantar ele tentar falar alguma coisa, é por isso que ele ficou em silêncio. Não usa isso como, tá vendo? Tá liberado eu acreditar nisso, porque se ele ficou em silêncio, ele está confirmando que é verdade. Isso não é uma permissão, então a gente não deve procurar permissões onde não existe realmente a permissão da gente acreditar. Bezrat Hashem, que a gente possa refletir bastante nesse final do mês de Elul, que seja uma das coisas que a gente vai receber para o nosso ano, mudar a forma de falar, o que a gente vai escutar, até as pessoas com quem a gente vai lidar no nosso dia a dia, se afastar de pessoas que falam muito Lashon Hará, que não se controlam, que não cuidam da boca, e dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai ser inscrito e selado no livro da vida. Shavua Tov.